a todos que estão aqui presentes, obrigado. A Carmen, especialmente, pelo convite para poder fazer parte dessa jornada, que começou lá no dia 5 de maio. Hoje é o nosso 6º webinário, faltam 2 aí pela frente. Sandra e Hugo também estão aqui na sala, que têm participado também, a Camila dando o maior apoio, e a Jussiele, obrigado pela confiança, né? Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente começar, então, o nosso webinário de hoje. Eu tô na sala 2 vezes, então, pelo meu celular, eu estou vendo que o que está aparecendo na tela é a capa do nosso novo manual do assessor pessoal de formação, entendendo a função, assessor pessoal de formação, né? E mais uma vez eu começo com a capa desse novo documento, porque o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é destrinchando as diversas funções, os diversos aspectos de atuação do assessor pessoal de formação, né? Então, a gente já falou sobre conversa e aconselhamento, sobre perfil, designação do APF, motivação do assessorado, avaliação do assessorado, papel do APF no ciclo de vida do adulto, e hoje a gente chega no plano pessoal de formação, que ele serve, como o Hugo falou na semana passada, como instrumento de avaliação, e serve também para dar um norte para a formação do adulto no movimento escoteiro, né? Então, vamos nessa. Então, o plano pessoal de formação é o nosso tema de hoje. No mercado, um plano de formação, ele tem outros nomes, né? Então, se alguém quiser, de repente, se aprofundar nesse assunto, né? Buscando plano de desenvolvimento individual ou plano de desenvolvimento pessoal, onde você pode encontrar modelos diferentes, dicas de como fazer, né? Então, no mundo corporativo, o nome do que a gente chama de plano pessoal de formação tem esses 2 nomes aí, de plano de desenvolvimento pessoal ou individual. Na semana, acho que foi no sábado, a Camila mandou para todos os que estavam inscritos um questionário. Eu queria fazer uma pesquisa prévia e ter uma ideia de como que eu vou sair daqui para ninguém ficar prestando atenção no gráfico. Queria ter uma ideia de como que as pessoas estavam com relação ao seu plano pessoal de formação e os APFs como estavam com relação ao plano pessoal de formação dos seus assessorados, né? Então, foi um questionário rápido de 4 perguntas, 63 pessoas responderam o questionário, então vamos lá. A primeira pergunta era em que categoria que você se encaixa, então a gente tem aí a grande maioria de quem respondeu são adultos no movimento escoteiro que já são APFs e têm assessorados, né, 66%. A gente tem uma minoria que ainda não tem os requisitos para ser APF, esse o alaranjado aí, dá 16%, e um pessoal que já pode ser APF, mas ainda não tem assessorado. Então, só para a gente entender o perfil de quem respondeu. Então, a grande maioria são APFs com assessorados. A outra pergunta foi como estava o seu plano pessoal de formação, o seu de quem está respondendo, tá? E aí ficou assim, ó. O azulzinho fala que tem um PPF atualizado e discutido com o seu APF. Essa é a situação ideal, né? Então, 46% disse que tem um plano pessoal de formação, ele está atualizado e está discutido com o seu APF. Show de bola. Então, esse azulzinho aí, está todo mundo de parabéns. Só que a maioria, quando a gente olha o vermelho e o alaranjado juntos, são pessoas que ou não têm um PPF escrito, ou então tem um esboço, mas não discutiu com o APF, nem elaborou muito o documento. Isso é quase a mesma coisa de dizer que não tem um PPF, né? E ao longo da apresentação de hoje eu vou mostrar o porquê que assim não dá. Ter só um esboço ou uma ideia na cabeça não funciona, né? Para o que o plano pessoal de formação, para que ele serve,
a gente ter só um esboço não ajuda, né? Então, a gente tem aí a maioria de quem respondeu dizendo que não tem um plano pessoal de formação atualizado e discutido. Então, para aqueles que já têm, o foco de aqui em diante para vocês durante a nossa apresentação é vocês entenderem quais são os princípios e vocês vão avaliar a necessidade de revisar o plano pessoal de formação de vocês. Para aqueles que têm só um esboço ou não têm um PPF, aí, galera, ó, é mão na massa a partir de amanhã e entender como se monta um plano pessoal de formação e elaborar um o mais rápido possível, né? A terceira pergunta era, para quem é a PF, como está o plano pessoal do seu assessor, dos seus assessorados, né? Então, a gente tem aí o azulzinho, os meus assessorados têm um PPF escrito e discutido comigo, então a minoria de assessores pessoais de formação, os seus assessorados estão com um plano pessoal de formação atualizado, né? Eu vou fazer o seguinte, o verde, esse 31.7, é quem não tem assessorado, então eu vou tirar essas pessoas da conta para a gente ver o percentual só de quem tem assessorado. Então, fica assim a conta, ó. De quem tem assessorado, só 16% os seus assessorados estão com o PPF escrito e discutido. 55% já conversou com o assessorado e o plano pessoal de formação está em elaboração. E 27,9% nem falou ainda com o seu assessorado sobre plano pessoal de formação. Então, de novo, a gente tem uma maioria de APFs, né, que precisam provocar os seus assessorados na elaboração do plano pessoal de formação. Tá? Então, esse é o perfil de quem respondeu. A quarta pergunta, que é sobre modelo de plano pessoal de formação, a gente vai deixar para mais tarde, na hora que eu for falar sobre isso. Tá? Então, a gente tem aqui, por essa pesquisa prévia dessas 63 pessoas que responderam, fica bem claro, então, a necessidade da gente discutir plano pessoal de formação, ter uma ideia muito clara de como elaborar e o papel do APF aí, além de elaborar o seu próprio, né, quem tiver informação, além de elaborar o seu próprio, também provocar os seus assessorados para eles terem os seus planos pessoais de formação em dia, né? Então, vamos lá. Essa é a capa do Competências e Rotas de Aprendizagem. Eu peguei essa azulzinha simplesmente porque foi mais fácil, porque, na verdade, a competência de elaborar, elaborar um plano pessoal de formação faz parte de uma competência essencial. Então, ela vai aparecer para as duas linhas de formação e para todos os ramos, né, nessa página aqui, né? Então, a elaboração do plano pessoal de formação faz parte da competência de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. E onde que ele aparece aqui? Ó? Aparece lá na quarta coluna, atividade e desenvolvimento. Eu vou ressaltá-la agora. Para quem é nível preliminar, em conjunto com a APF, preparar o plano pessoal de formação. Para quem é nível intermediário e avançado, realizar a revisão do seu plano pessoal de formação. Então, nos nossos documentos de formação, o plano pessoal de formação aparece aí como uma atividade de desenvolvimento, né, a ser realizada. Tá? Eu queria esclarecer uma coisa, e daqui a pouco eu vou amarrar isso tudo com o plano pessoal de formação, né? A partir de dezembro de 2018, se eu estiver errado, você me corrige, Carmen, por favor, a União dos Escoteiros do Brasil passou a adotar, então, a formação dos adultos pelo sistema de competências, né? Competência, então, é a junção de conhecimentos... Janeiro de 2019. Janeiro de 2019, perfeito. Então, competência é a junção de conhecimento, habilidades e atitudes, né? Mas eu queria esclarecer uma coisinha antes da gente continuar aqui, que é a diferença entre gestão por competências e gestão de ou gestão das competências. A gestão por competências é um sistema de gestão de adultos.
Então, a União dos Escoteiros do Brasil passou a adotar um sistema de gestão por competências. Mas nós temos aí essa outra preposição, que eu posso falar gestão de competências ou das competências. E agora, primeira pergunta para vocês no chat, por favor. Abram o bate-papo aí, e lá vai a primeira pergunta. Quem é que faz a gestão das competências no movimento escoteiro? Vai, escreve aí. Quem é que faz a gestão das competências? O Ricardo falou, é o assessorado com o auxílio do APF, é exatamente isso. A primeira pessoa que vai fazer a gestão da competência é o próprio adulto em formação. A gente espera que ele seja capaz de assumir a sua própria formação, como a gente espera lá para o jovem, né? Num outro nível, obviamente, mas quem deve assumir a responsabilidade pela gestão das suas competências é o próprio adulto. O APF, ele é o assessor, ele vai apoiar, tá? Então, esses dois juntos vão fazer com que o adulto em formação esteja sempre em progresso, né, da sua formação. Então, muito bem. Então, gestão das competências, fantástico. De novo, aí no chat. Semana passada, o Hugo, eu espero que ele esteja aqui para ouvir, o Hugo, ele condenou veementemente a prancheta e o checklist, né? Ele falou, não, esse negócio de checklist aí não dá para nada, não. Eu discordo e concordo com o Hugo ao mesmo tempo. Eu discordo porque eu acho que o checklist ele tem o seu lugar, né? Cada pessoa é diferente, algumas pessoas gostam de fazer um checklist, e isso faz com que elas sejam produtivas, ótimo, lindo, maravilhoso. Concordo com o Hugo quando a gente olha para a formação do adulto, e o checklist não é formar adultos, né? Mas ele tem o seu lugar. Olhando para essa tela agora, coluna 1, 2, 3 e 4, responda no chat, por favor. Qual é a coluna do checklist? Coluna 1, 2, 3 e 4. Qual é a coluna do checklist? Vai lá. Muito bem. Então, a coluna 4 é a coluna do checklist. É a coluna que você tem lá as atividades. Inclusive, é o que aparece lá no mapa adulto, né? É onde você clica e fala, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Maravilha. Em qual coluna? Lembrando, competência, conhecimento, habilidade, atitude. Qual é a coluna, 1, 2, 3 ou 4, que representa, em última instância, a competência que a gente espera que o adulto atinja na rota de aprendizagem? Vai. Então, vamos lá. Então, definitivamente não é a 4, a gente já entendeu isso, né? A coluna 1 é a que mostra, como diz aí o título dela, né? É o grau de desenvolvimento, né? Então, para essa competência que é aprendizagem e desenvolvimento pessoal, essa frase lá da coluna 1 é a frase que representa, em última instância, o que a gente verdadeiramente espera do adulto, né? Com a coluna 2 e 3, que vão fazer descritivos aí do comportamento do adulto no seu dia a dia, mas a coluna 1 eu diria que é aquela, é o ponto máximo que a gente espera, desejado para o adulto, né? E para a gente comprovar que o checklist não significa o desenvolvimento do adulto, se a gente olhar para a coluna 4 e o assessorado, vamos imaginar nível intermediário, o assessorado fez tudo. Ele realizou a revisão do PPF, ele participou do curso básico, ele leu o guia, ele participou de módulo de formação, e ele participou de um curso EAD sobre blá, blá, blá. Isso significa, no chat, você sim ou não? Se ele realizar toda a coluna 4, significa que ele chegou na coluna 1, analisa os resultados de sua aprendizagem e compartilha os seus conhecimentos? Sim ou não? Não, não necessariamente, a maioria está colocando não, e eu concordo com isso. Não, ele não chegou lá. Uma coisa é você realizar um monte de tarefa, outra coisa é você chegar em analisar os resultados e tudo mais. O que é preciso, então, para eu sair da coluna 4 e chegar na coluna 1? Alguma sugestão? Vocês podem escrever aí coisas curtas no chat. O que falta para sair da coluna 4 e chegar na coluna 1? Atitude, é isso, Marco. O que mais? Vivência, também, mas é um pouquinho mais do que vivência, é um pouquinho mais do que a prática. Força de vontade, também. Empenho, claro, sem dúvida. Prática, tá. Querer, maravilha, Tiana.
Comportamento. Então, olha só, eu diria que para sair da coluna 4 e chegar na coluna 1, é óbvio que precisa de força de vontade, de energia, de horas de dedicação, tá? Mas precisa de atitude. O que vai juntar uma coisa com a outra é a atitude. E a gente consegue fazer isso por meio da reflexão. E foi uma coisa que o Hugo bateu muito quando ele falou sobre conversa e aconselhamento, quando ele falou sobre avaliação, né? Isso tem a ver com a nossa capacidade de detectar o perfil do assessorado, que foi uma coisa que a Sandra falou. Tá? Então, a ponte entre a coluna 4 e a coluna 1, esse caminho, ele é traçado por muita reflexão, por avaliação, por acompanhamento do APF e para desenvolver a atitude para ele chegar até a coluna 1. Tá? Então, esse exercício ele é importante a gente ter em mente. E o que isso tem a ver com o plano pessoal de formação? Tem a ver aqui, não precisa ler a página, tá? Vocês não vão ler essa página, não se preocupe, eu estou só mostrando. Então, essa página está lá no novo manual do APF, tá? A página 35, que fala sobre o plano pessoal de formação. E resumindo o que ele está falando aqui, ele fala que o plano pessoal de formação ele é um instrumento de acompanhamento do desenvolvimento do adulto. Né? Então, se a gente determinou aqui, né, que para sair da coluna 4, de simplesmente realizar atividades, para chegar na coluna 1 e verdadeiramente ter a competência desenvolvida, a gente precisa de avaliação, acompanhamento, reflexão para o desenvolvimento da atitude. Então, o plano pessoal de formação ele vai ser esse instrumento formal, que vai estabelecer o compromisso, principalmente do adulto em formação, para verdadeiramente atingir aquilo que ele entende. Tá? Eu vou, então, agora, baseado no que a gente tem aqui nessa página, em outros momentos do manual, a gente falar um pouquinho e definir o que é um plano. Então, o que a gente vai fazer agora é isso. A gente vai definir o que é um plano, depois a gente vai falar sobre modelos de plano pessoal de formação, até que eu vou mostrar para vocês o meu plano pessoal de formação. E aí, quer dizer, essa parte mais filosófica que a gente fez até agora, essa parte mais reflexiva, a gente vai voltar isso agora para a prática. Tá? Então, vamos lá. Então, o que é um plano? Plano é uma intenção, é um projeto. Tá? Então, se a gente fosse definir o que é um plano é uma intenção, é um projeto. Se é um plano pessoal de formação, é a minha intenção de como a minha formação dentro do movimento escoteiro vai se dar. É um projeto de como que eu vou fazer isso acontecer. Tá? Um plano é um modelo sistemático. E atenção à palavra, a palavra não é um plano, um modelo complexo. Ele é um modelo sistemático. Então, necessariamente, o plano tem que ser escrito. Ele tem que estar no papel, no computador, no celular, mas ele tem que estar escrito. Tá? Sistematicidade aqui não significa excesso de detalhes, não significa uma planilha super complexa com várias abas e vários vínculos entre as células, não é isso. Mas a sistematicidade ela é importante para poder dar um norte, tanto para o assessorado como para o assessor. Tá? Então, o plano agora ele se tornou muito mais importante, como a Carmen falou no início. Antes a gente fazia o plano, que na verdade ele nunca teve só o papel de conclusão do nível, né? Mas a prática era praticamente essa, né? De você ir lá e elaborar o plano para poder entregar para concluir o nível, né? Vocês viram lá na rota de aprendizagem que o plano ele é uma das atividades, ele faz parte do processo de formação do adulto. Tá? Então, a sistematicidade dele é importante, de novo, não é complexidade, é ele ser um modelo sistemático. Tá? A gente vai falar sobre vários modelos aqui hoje, cada um pode escolher aquele que mais te atende. Como eu já falei, o plano ele serve para o acompanhamento e a avaliação do assessor pessoal de formação. Tá? Então, ele tem esse papel essencial. Se a gente está falando que para sair da coluna 1 e chegar na coluna 4, o adulto em formação precisa de reflexão, de acompanhamento, de avaliação, então o plano pessoal de formação ele é
essencial para essa história. E, finalmente, o plano indica o caminho e os objetivos. Quando eu estava elaborando esse slide aqui, eu escrevi que o plano ele indica o destino. E aí, depois, lendo os documentos, eu falei, não pode ser, porque, na verdade, a gente nunca para com a nossa formação, né? Então, o plano ele não pode indicar um destino, ele vai indicar vários objetivos e eu vou rever isso ao longo do tempo, durante a minha atuação como voluntário no movimento escoteiro. Tá? E aqui vem uma coisa crucial que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. O objetivo que deve estar escrito no plano pessoal de formação não pode ser, então não pode ser conclusão do nível. Concluir o nível não pode ser um objetivo, senão a gente nem precisaria de plano, na verdade, né? É só a gente olhar para o documento competências e rotas de aprendizagem ou para o mapa, lá já está escrito isso, né? Eu vou marcar e pimba, cheguei. E a gente viu na reflexão que a gente fez naquela página de rotas de aprendizagem, a gente entendeu que para sair da coluna 4 e chegar na coluna 1, eu preciso mais do que simplesmente cumprir tarefas. Tá? Então, eu gostaria que isso ficasse muito claro para vocês. O objetivo não é a conclusão do nível. É claro que a gente quer chegar naquele momento de entregar o certificado, o arganel para o nosso assessorado, ou nós, adultos em formação, queremos receber o lenço, o arganel e tal, é muito legal, é bacana, mas isso é um símbolo do trabalho que você teve, né? Eu tenho certeza que nenhum de nós está aqui no movimento escoteiro para ganhar o lenço ou para ganhar um arganel diferente depois de vários anos e meses de trabalho, né? Então, por favor, se por um acaso alguém tiver com o plano pessoal de formação pronto, e lá está escrito que o objetivo é conquistar o nível intermediário, preliminar ou avançado, por favor, revisem, esse não é o objetivo. E se eu estou dizendo para vocês que isso não é o objetivo, eu tenho que falar para vocês qual é o objetivo, então, né? E aí eu trago um conceito que vem lá da gestão estratégica, um conceito que vem do mundo corporativo, e assim, a ideia de falar de missão e visão é para poder expandir um pouquinho o nosso olhar sobre a nossa estada no movimento escoteiro, né? A gente está aqui para quê? Qual que é o nosso papel? Por que eu me dedico X horas por semana? Por que eu tiro e dedico meu tempo para participar de um webinário? Para participar de um webinário, para poder assistir, para ir para a região, para fazer um curso, um módulo de formação. Então, a coisa vai além do que simplesmente eu completar um nível e eu completar uma tarefa. Tá? Então, missão e visão, a gente vai falar muito rapidamente sobre isso, mas eu tenho um material para poder ajudar vocês, APFs, na conversa com os seus assessorados para vocês chegarem nisso aqui, né? A Sandra falou um pouquinho sobre isso quando ela falou sobre o perfil, né? Então, você conhecer o seu assessorado é importante, mas eu preparei um material para isso que eu vou disponibilizar para vocês. Então, o que é a missão? A missão é o que fazemos e por que fazemos. Então, com certeza, eu não vou todo sábado à tarde para o grupo escoteiro para entreter crianças. E eu não faço isso porque eu acho bacana e é divertido comer o lanche lá no final. Tem uma coisa maior por trás disso, e isso é o que a gente precisa descobrir. E o plano pessoal de formação, ele deve refletir essa coisa a mais que a gente faz, essa coisa que vai além do cumprir a tarefa. Então, essa é a missão, e visão é onde queremos chegar e o que queremos ser, né? Eu quero ser o quê? No meu plano de pessoal, de formação, vocês vão ver que aparece muito a palavra referência, né? Eu descobri que o que eu quero ser é uma referência para poder ajudar outros adultos na sua formação dentro do movimento escoteiro, né? Então, é uma coisa maior do que a gente sentar e
e falar por 1 hora sobre alguma coisa num webinário, né? Se vocês não ouviram, por favor, ouçam o Hugo falando na semana passada sobre avaliação. Teve um momento ali que o Hugo, que eu até achei que ele ia se emocionar, que ele falou sobre o porquê que ele faz isso. Ele descreveu exatamente a missão dele quando ele falou sobre, bem no finalzinho do webinário da semana passada. Hugo, foi muito legal, eu vou gravar aquilo, vai virar meme, tá? Quando alguém falar que você não tem um coração, eu sei que você tem. Vamos lá, então. Ele se emocionou, pois é, rapaz. Então, vamos lá. Um norte aqui para a elaboração do plano pessoal de formação, tá? Então, eu procuro, na hora que eu fui elaborando isso daqui, eu procurei achar aquilo que é essencial, né? Se vocês olharem, como eu falei antes, procurarem no Google lá, plano pessoal de desenvolvimento, individual de desenvolvimento, vocês vão ver vários sites, artigos com longas dicas e tal. Então, assim, como é que a gente transforma isso numa coisa simples e imediata e um pouco mais prática? Já é uma coisa meio profunda a gente falar de missão e visão, né? Mas como é que a gente transforma isso numa coisa mais prática? Bom, primeira coisa, deve-se elaborar um diagnóstico na hora de fazer um plano pessoal de formação. A primeira coisa que eu vou fazer é um diagnóstico. Eu tenho que sentar com o meu assessorado e tenho que saber onde que ele está, onde que ele quer chegar, e a gente traça um caminho, né? A gente poderia aqui falar mais um tempão sobre ferramentas e como que a gente traça esse diagnóstico. A gente não tem tempo para isso, tá? Mas eu tenho material para poder fornecer para vocês, e aí cada um, de acordo com o seu interesse, pode estudar um pouquinho mais sobre cada um desses passos, tá? Mas estabelecer um diagnóstico, saber onde que o seu assessorado está, é essencial para você conseguir fazer um plano pessoal de formação legal. Quando a gente pensa nas rotas de aprendizagem, isso é bem mais fácil, né? O nosso sistema hoje ele está bastante prático nesse sentido, né? Então a gente olha quais são as atividades, a gente olha quais as competências, né? E a gente pode traçar ali qual que é a diferença entre o que eu sei, a habilidade que eu tenho e onde que eu preciso chegar, né? Então esse exercício ele não é tão complicado a gente fazer hoje, né? Mas sempre com o documento oficial na mão, e essa conversa tem que acontecer com calma, sem interrupções, tá? Então, o diagnóstico é a primeira coisa que a gente faz para elaborar um plano pessoal de formação. Depois a gente estabelece objetivos de longo prazo, e aqui eu estou chamando os objetivos de longo prazo de competências, para a gente poder estabelecer um vínculo entre aquilo que a gente tem no mercado, aquilo que a gente tem nos modelos, com aquilo que a gente tem já pronto no nosso sistema de formação, né? Então, eu vejo os objetivos de longo prazo como as competências, tá? Então, atenção, galera, olha, eu vou ressaltar de novo aquilo que eu falei antes, o objetivo não é completar o nível, o objetivo é atingir a competência e eu me tornar um escotista, um dirigente melhor, uma pessoa melhor, tá? Então, esse é o objetivo, e o plano pessoal o plano pessoal de formação tem que estar registrado nisso, né? Objetivos de curto prazo são as atividades de desenvolvimento, né? Então, se eu tenho que sentar e fazer um planejamento com o meu assessorado, o que eu espero que ele cumpra nesse mês ou nesse semestre, esses objetivos de mais curto prazo são as atividades de desenvolvimento, claro, né? Porém, é nossa responsabilidade, APFs, e a gente espalhar isso para todos os ventos e para todos os nossos assessorados. Eu não posso nunca tirar o olho do objetivo de longo prazo, que são as competências. Então, eu executo aqui a tarefa que é de curto prazo, mas sempre mirando no desenvolvimento daquela coisa maior lá na frente, tá? Na semana passada, aliás,
quando eu falei sobre motivação, eu dei para vocês um exemplo que eu juntei a chefia da sessão, são meus assessorados todos, e aí, para esse momento de isolamento social, eu dei um desafio para eles. Eu peguei uma rota de aprendizagem do ramo lobinho, e eles tinham que preparar caçadas que, ao mesmo tempo, fizessem com que eles cumprissem uma atividade de desenvolvimento deles, para eles estarem sempre em formação, e cumprisse o objetivo de gerar progressão para os lobinhos também. Né? Então, nós, como adultos, sabemos o que a gente está fazendo. O lobinho está lá só se divertindo e curtindo a atividade. Né? E tem dado certo, né? A coisa está funcionando, está rolando. Só que na hora de fazer a avaliação com os meus assessorados, a pergunta que eu fiz não foi... e aí, a atividade foi bem sucedida? Claro que eu fiz essa pergunta. Né? A atividade deu certo, foi legal, bacana, maravilha. Você cumpriu o item? Poxa, eu cumpri. Eu falei, ótimo. Agora, olha lá para a coluna 1. O item que você cumpriu aqui da sua atividade de desenvolvimento te fez chegar mais perto da competência lá na frente? E essa foi a reflexão que eu pedi para os meus assessorados. Né? Então, cumprir a atividade é relativamente fácil. Algumas são mais complexas e mais demoradas e mais elaboradas, mas cumprir a atividade é cumprir uma atividade. Mas a pergunta que eu fiz para eles o fato de você ter cumprido a atividade significa que você está chegando mais perto do seu objetivo lá na frente, da competência que a gente espera desenvolver? E tivemos, então, essa conversa. Finalmente, todo plano pessoal de formação deve ter pontos de controle. Pontos de controle são duas coisas. Primeiro, prazo. Segundo, algum item palpável. Então, eu vou mostrar para vocês o meu plano pessoal de formação e isso vai ficar mais claro. Tá? Então, ponto de controle, prazo e um item palpável. Alguma coisa que você consegue colocar o dedo para falar assim, cumpriu, não cumpriu, deu certo, não deu certo. Tá? Então, esses são os 4 elementos essenciais de um plano pessoal de formação. Primeiro, faz o diagnóstico, estabelece objetivos de longo prazo, de curto prazo e estabelece os pontos de controle. Continuando, vamos aos modelos, então. Maravilha, está na hora, show. Eu fiz a pergunta, deixa eu voltar um pouquinho, para as 63 pessoas que responderam o questionário prévio. Eles falaram, eu dei a opção de alguns modelos que as pessoas usam, e também tinha a opção das pessoas escreverem se usa algum modelo específico. Né? Então, o resultado foi o seguinte, 46% de quem respondeu falou que usa o modelo antigo da UEB. 17% falou que usa o modelo novo, que está no nosso manual, eu vou mostrar para vocês. 4 pessoas falaram que usam uma ferramenta online, 3 pessoas um aplicativo no celular, 6 pessoas disseram que elaboram uma planilha, 2 pessoas fazem um diário de bordo, e aí depois teve uma pessoa, cada um falando, eu faço um texto livre com tabelas, um falou que elaborou um modelo novo, o outro falou, mas não descreveu o modelo, tá? Eu escrevi aqui exatamente o que apareceu lá no questionário. Um fez um modelo enviado pelo seu APF, o outro elaborou um modelo próprio, o outro não especificou, simplesmente marcou outros, tá? Então, a gente vê que a grande maioria está usando ainda o modelo antigo da UEB. Tá? Então, vamos a ele. Esse é o modelo que a gente usava. Então, ele é composto de 2 partes. Na primeira parte é o diagnóstico. Então, o assessorado deveria, em 3 categorias, que é cursos, oficinas e módulos de formação, coluna 1. Coluna do meio, leituras, e a coluna da direita, práticas. Então, a pessoa descreveria quais são as suas necessidades em cada uma dessas 3 categorias. E, no segundo momento, o adulto, em formação, escreve como que ele vai atender aquelas necessidades, nas mesmas categorias. Então, se eu escrevo lá que eu tenho a necessidade de fazer o curso X, ou o módulo de formação tal, né, eu vou colocar qual é a ação que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o próximo curso. Eu vou procurar um curso online para poder atender a essa necessidade. Tá? E a mesma coisa acontecia com leitura e com prática.
Então, esse é o modelo que a gente usava. Tá? Vou mostrar agora um modelo novo, que está lá no novo manual. É esse daqui. Tá? Então, como eu falei antes, um plano pessoal de formação ele tem que ser sistemático, ele não tem que ser complexo. Então, está aqui o modelo que aparece no novo manual do assessor pessoal de formação. A primeira coluna amarela, olha que interessante, eu venho falando o tempo todo, o foco é na competência. A primeira coluna amarela fala desenvolvimento da competência. Né? Então, a primeira coisa que eu vou olhar é esse objetivo maior lá no futuro. É isso que eu quero. E a terceira coluna amarela fala como desenvolver. É onde vai entrar o checklist, onde vão entrar as atividades. Né? Então, eu vou fazer tais atividades para eu desenvolver tais comportamentos, vou aperfeiçoar tais comportamentos para atingir e completar tais competências. Certo? E a última coluna amarela, de prazo, é o que eu falei do ponto de controle. Né? Então, esse é o modelo, está aí, simples, gosto muito dele. E eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto desse modelo, que faz parte dessa nossa visão do que é um plano pessoal de formação. No cabeçalho tem lá nome, linha de atuação, nível de formação, função que desempenha, PF, e a última linha do cabeçalho, data da última avaliação. Isso quer dizer que um plano pessoal de formação, ele deve ser mutável, revisável, mexível a qualquer momento. Então, não é uma coisa estanque, eu faço o plano e ele fica lá paradão, e aí eu espero tudo acontecer e um dia eu olho para ele. Não é isso. O plano é um instrumento para o processo. Então, esse novo manual está disponível no site da região, é só baixar. Lindo, maravilhoso, eu adorei de montão. Então, esse é o plano, tá aí. Então, 2 aspectos essenciais de tudo que a gente está falando até agora. Primeira coluna amarela, o foco é na competência. A última linha do cabeçalho é um plano mutável que deve ser revisado com frequência, ok? Vou mostrar outros modelos agora. Então, algumas pessoas falaram que gostam de aplicativos no celular. Eu encontrei esses 3 aí, melhor qualificados, baixei esse 7W, 7 Waves aí. Confesso para vocês que não curti, não é para mim, não rolou não. Mas tem gente que gosta, né? Então, quem tiver afim, você vai lá, escreve qual é o objetivo, estabelece um prazo. Confesso que não curti não, tá? Tem gente que fala que Scrum é uma coisa simples. Então, quem gosta de, né, os gerentes de projeto aí, quiserem usar um modelo Scrum também funciona. Quem quiser usar um modelo estilo Canvas também funciona, né? Eu tenho uma assessorada que ela falou que vai fazer com Post-it e colocar no mural dela. Ela vai fazer um mural do plano pessoal de formação dela. Então, vai ficar mais ou menos como um modelo Canvas, né? Então, funciona também, está aí, cada um tem que achar o seu. Canvas, na verdade, é uma tradução direta para o português, é a tela, né? Uma tela de pintura. Né? Então, o modelo Canvas é isso, você divide ali uma tela em várias categorias, vários quadradinhos, né? Em cada um você vai respondendo uma pergunta do seu projeto. Né? Então, por que você está fazendo isso? Qual que é o seu objetivo final? Que benefícios você vai ter com isso? O que você vai fazer para atingir? Então, bem resumidamente, quanto tempo vai demorar para chegar a isso? Se vai ter algum custo? Quem que está envolvido, quem que vai te apoiar, né? Então, o modelo Canvas, ele aborda isso. A gente tem esse outro modelo aqui, o modelo de estabelecimento de metas, né? O modelo SMART, que, na verdade, cada palavra significa uma coisa. Ele fala que os objetivos têm que ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, né? Isso daqui, na verdade, é muito mais uma ferramenta para a gente elaborar os objetivos. Talvez isso seja legal para quem concluiu os 3 níveis de formação e está no momento de acompanhamento, né? Porque quando a gente pensa em nível preliminar, intermediário e avançado, as nossas rotas de aprendizagem, elas são
elas já são bastante smart, né? Já são bastante específicas. Então, o que precisa é o estabelecimento do tempo, que aí vai ser uma discussão entre APF e assessorado. Tem gente que gosta do 5W2H, né? Então, são 7 perguntas, a gente pergunta quem, o que, onde, quando, quanto e tudo mais. E a minha pergunta favorita, e aí eu volto para falar da missão e visão, a minha pergunta favorita é a segunda pergunta, é o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu me envolvi com isso? Por que eu quero cumprir esse objetivo, esse projeto, né? Então, esse é um outro modelo que pode ser transformado em tabela, tá? Isso pode ser uma planilha, né? Mas a resposta do porquê, para mim, é a mais importante de todas. Vocês também podem usar, de repente, um modelo um pouco mais lúdico, né? Isso daí sou eu e o Arthur Aguiar. Arthur é meu assessorado, garoto brilhante, por quem eu tenho muita afeição. O Arthur concluiu o nível intermediário deles, daí só éramos nós trabalhando no nível intermediário do Arthur. Então, a gente fez um esquema de como se fosse uma trilha ali, né? Então, para cada grande objetivo, a gente foi quebrando em objetivos menores para poder dar a sensação de progresso o tempo todo para ele, né? Então, isso daí é um dos vídeos que a gente gravou para o meu projeto de Insígnia da Madeira, foi a gente trabalhando nisso, e aí eu usei os cartõezinhos, né? Depois a gente tirou uma foto, eu guardei os cartões, e aí a gente podia revisar isso no futuro, né? Então, essa é uma opção também, né? E agora eu vou mostrar para vocês o meu plano. Então, vamos lá. Eu uso uma ferramenta na internet chamada Coggle. Eu adoro mapas mentais, né? Então, eu volto lá a falar do que a Sandra falou, quando ela falou de perfis, né? Então, a gente tem que entender o estilo de cabeça de cada um, né? Então, eu adoro mapas mentais. Me ajuda a fazer relações entre as coisas, né? Então, eu tenho aqui o plano pessoal de formação, tenho aqui a parte profissional e pessoal, que eu omiti, e eu deixei aqui só a parte relacionada ao escotismo. Então, eu tenho aqui 3 categorias, né, dentro do escotismo, na Alcateia, no grupo, na minha unidade escoteira local e na região. E aí eu estabeleci, então, quais são os meus objetivos e como que eu vou fazer para chegar neles, né? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, quando eu falei da questão de ser palpável, né? Então, olha só como eu escrevi. Dedicar 3 horas semanais para preparar a atividade de sábado. Então, a coisa está bem clara, está bem palpável. Consultar os documentos oficiais. Quando? Toda atividade. Preparar as reuniões de chefia. Quando? Todas as reuniões. Pesquisar e ler material e livros adequados para aplicação do ciclo de programa. Quando? Pelo menos uma vez por mês. Então, você tem aí o prazo, tem uma ação muito concreta para eu atingir objetivos. Os objetivos, eles são um pouco mais filosóficos, talvez, né? Então, eu estou falando de ser uma referência positiva de conduta para família, para lobinhos, famílias e escotistas, manter-me atualizado, aplicar o método escoteiro e o programa da melhor maneira dentro das minhas capacidades, né? E eu fiz isso, então, para esses 3 momentos, né? Na Alcateia, na minha unidade escoteira local e na região, tá? Então, esse é o meu plano. Como eu falei, a gente tem que achar aquilo que faz sentido. O plano tem que ser sistemático, não é para ser complexo, né? Então, isso daqui é uma coisa que eu gosto de fazer e que me faz organizar as ideias, tá? Voltando aqui para a apresentação, então vamos resumir rapidamente o que é um plano pessoal de formação e quais os elementos essenciais para eles. Então, primeira coisa no plano pessoal de formação, revisando, sempre fazer um diagnóstico primeiro. Esse é o primeiro passo, é importante. Manter o olhar nas competências. Nós, APFs, precisamos estar sempre com o olhar nas competências e não deixar que os nossos assessorados percam esse olhar também. Montar um modelo flexível e acessível para ele ser revisável a qualquer momento, tá? Então, por exemplo, o modelo que eu mostrei para vocês, ele está online, né? Então, a qualquer momento, do celular, do computador, eu clico ali para editar, é só eu clicar dentro do quadrado e escrever.
me preparando para hoje, eu fiz revisão do plano pessoal de formação, né? Só não mostrei para a Zélia ainda. Zélia, acredita em mim aí, hein? E fazer uma revisão constante do plano, isso é essencial. Ok? Então, agora, para dar tempo da gente abrir os microfones um pouquinho, antes disso, por favor, pelo chat, rapidão, escrevam de tudo isso que a gente falou hoje, qual foi o aspecto que mais chamou a atenção de vocês e que vocês gostariam de colocar em prática imediatamente? Vai, no chat, rapidão. Ok, escolheram um modelo, maravilha. Então, já de cara, já vai escolher um modelo, ok. Associar as competências, maravilha. Formulário novo e fazer meu plano. É isso aí, galera. Então, é isso. Atualizar o plano, fazer meu plano. Muito bom. Então, eu espero que que a gente conversou aqui hoje tenha contribuído para vocês e tenha dado a relevância que um plano pessoal de formação merece, né? Com toda a sua complexidade na elaboração, não de fazer uma coisa muito complexa no papel, né? Uma planilha gigantesca, mas a complexidade de reflexão. Vocês viram que a reflexão é profunda, e a complexidade tem que estar na reflexão e na conversa, né? O que vai para o papel pode ser uma coisa mais simples, mas tem que ser sistematizada, ok? Esses são os meus contatos. Então, o adultoemação@gmail.com faz parte do meu projeto de Insígnia da Madeira. Eu criei um Google Sala de Aula, todo o material está lá. Então, se vocês quiserem me mandar um e-mail, eu coloco lá. Quem já está na sala, as ferramentas de diagnóstico eu já postei lá na sala. Mas posso mandar para vocês por e-mail também, zero de problema. Tá? O meu e-mail pessoal também está aí. É só mandar o e-mail, eu respondo para vocês com essa apresentação, com as ferramentas de diagnóstico, sem problema nenhum. Vai ser um prazer.